A oposição das realidades do mundo e do céu, elas ficam claras em inúmeros momentos. A cena que nós acabamos de experimentar é uma cena das mais lindas da Bíblia, mas que mostra, de algum modo, alguém diante do seu insucesso, do seu ponto de mudança de chave, daquilo que faz e é considerado bom, mas daquilo que melhor pode fazer para se livrar de si mesmo e daquilo que lhe é o apego. Em dois momentos, Jesus trava essa busca em cada um de nós para ver se de fato nós estamos totalmente junto com Ele. E trava isso geralmente na obediência, porque é na obediência que nós provamos com quem nós estamos. Hoje a gente está vivendo um mundo muito plural, isso é muito bom. Os conhecimentos são repartidos, as redes sociais elas nos dão possibilidade de entrar em contatos, inclusive com textos que eu não tive oportunidade de mergulhar na teologia. E isso tem produzido no mundo, com razões e proporções infinitas, pessoas que julgam saber mais que a igreja. Homens que julgam ser bons antes de serem eleitos bons pela própria palavra. Por quê? Não absorvem o crivo da palavra, mas absorvem o seu próprio critério. E quando a gente absorve o próprio critério, fica impossível de crescer. Eu sei que muitos empresários aqui nos assistem, tem até aqui. A gente, quando acolhe um novo funcionário, e ele se acha tão capaz e tão melhor que os outros, e ele é. Mas ele se acha tão capaz e tão melhor que os outros, que ele não se encaixa junto com os outros. Então, em vez dele ajudar muito o empreendimento, a empresa, ele atrapalha. Porque ele se acha capaz demais. Então, ele não acha que necessita diminuir um pouco dos seus conhecimentos, repartir os seus conhecimentos. E assim também é a vida cristã. Quando a gente se acha bom, é porque a gente tem capacidade de melhorar. Quando a gente olha para a gente e fala assim, não, hoje eu fiz tudo o que tinha que fazer. Aí a gente pode parar e pensar assim, mas será que eu fiz toda a vontade de Deus ou eu fiz a minha vontade nesse dia? Vejam, a vaidade nossa é a vaidade que alimenta a desobediência para com Deus. Foi a primeira vaidade quando a tentação, lá ainda no paraíso, nos tirou do verdadeiro sentido. Não precisava muito, a gente comia de graça, não precisava plantar, era um grande jardim, tudo vinha às nossas mãos. Mas mesmo assim nós queremos ser além do que nós precisávamos. Perdemos a nossa intimidade com Deus, nosso diálogo com Deus e nos apropriamos da primeira das vaidades, querer ser igual a Ele, querer julgar o bom e o ruim sozinho, achar que a gente é autossuficiente. E isso acontece em todos os níveis. É a tentação que nós sacerdotes passamos, é a tentação de quem tem público passa. Porque quando a gente tem público que escuta a gente, tem discípulos que não são feitos para Jesus, eles gostam de ouvir aquilo que nós falamos, por mais absurdo que seja. Eu estava contando a homilia desse final de semana, e acho que é até válido aqui, que é até um assunto polêmico, mas que esses dias eu estava ligando a algumas redes sociais. Eu não sou, embora trabalhe com comunicação, eu não sou aquele que fica vendo toda hora. E então eu tenho alguns bons amigos que me provocam a opinião
quando vem alguma coisa demasiadamente absurda. E aí eles me mandaram assim uma quantidade enorme, uns 5, 6 vídeos de pessoas na internet, sacerdotes, pregadores, pastores, falando que todo o problema do Rio Grande do Sul estava ligado ao pecado de idolatria, de religiões afros que eles acessam e tantas outras coisas. E aí eu fiquei pensando assim, fiquei até com o estômago ruim de pensar que uma pessoa que se diz cristã, ela senta no lugar de juiz que é dado para Deus por ocasião da segunda vinda e diz assim: esse povo vai ter que sofrer porque eles não são católicos ou porque eles não seguem a Cristo. Se nem Jesus fez isso. Se o amor que eu conheci de Jesus é um amor para aqueles que não merecem, se o amor que eu conheci do Pai, quando nos expulsou do paraíso, para que nós não nos destruíssemos, foi um amor que acreditou que um dia poderia nos reencontrar, usando e permitindo qualquer uma das coisas, para de fato estar conosco. Então eu não consigo acreditar que até a segunda vinda de Cristo, Deus esteja nos castigando com alguma coisa. Não consigo, porque eu confio na sua misericórdia. Eu posso estar plantando uma coisa hoje, como na natureza, que a gente faz as coisas e a natureza não perdoa, e tendo que assumir essas consequências como nação, como mundo, diante de todo o avanço que a gente teve, mas do pouco cuidado com a natureza. Então, quando Jesus está dizendo para nós, olha, uma coisa te falta, o que será que é essa coisa que nos falta hoje? Aqui ele está falando ao apego à riqueza. Jesus não está contra a riqueza, nem a prosperidade, pelo contrário. É o apego. Vejam que é o apego. Não é ser contra a coisa, é contra o apego. Como Jesus não é contra o pecador, ele é contra o pecado, ele ama o pecador, não interessa a condição que o pecador está, ama o pecador, mas consegue não amar o pecado, é óbvio. E aqui Jesus ama aquele jovem que tem tudo, menos a mudança da chave. É bom, obedece razoavelmente às coisas de Deus, mas falta mudar. E eu creio, amados, que é justamente só quando a gente se sente verdadeiramente amado que a gente tem acesso a essas realidades que estão no céu e que são para nós o maior presente, um presente muito maior do que essas que de fato a gente pode comprar ou pode acessar aqui na terra. Então o que Jesus está nos mostrando na primeira leitura e no Evangelho é assim: quem mudou de vida, muda de chave. Pode ter o dinheiro que for aqui na terra, mas o seu valor está em Deus. O jovem nem precisa mudar, mas ele julga. Uma vez eu confessei aqui para vocês, e vou confessar de novo, diante dessa mesma história. Eu fui uma criança criada na igreja, desde moleque. Então quando eu ouço um testemunho assim, de algum irmão falar assim: eu vou voltar àquela vida lá atrás, eu vou voltar àquela vida lá atrás, eu digo: olha, eu não tenho que vida para voltar, porque eu sempre fui mais ou menos certo. Sempre fui bom, assim, mais ou menos obediente. Isso não é motivo de orgulho, não fiz mais nada que a minha obrigação. Só que nós aprendemos a julgar os outros. E talvez esse seja o pecado que eu mais tenha que combater. Porque quando eu olho para o irmão, eu digo: ele não sai dessa porque não quer. Quando eu olho para alguém que está doente, sei lá, com cirrose,
e bebeu a vida inteira, mesmo estando arrependido agora, eu digo, ele está colhendo o que ele plantou. O que eu estou fazendo? Julgando. E esse é o meu maior pecado. E esse é o pecado que fica muito claro para aqueles que são bons, mas ainda não são melhores o suficiente como Deus é. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Repito, não julgar. Não cabe a nós julgar, cabe a nós amar. Por quê? No Éden o Senhor nos amou, poupando a nossa vida. Na cruz Ele amou sem a gente merecer. Inclusive quem Ele deu de comer, quem o chamou de rei, o crucificou e disse: preferimos Barrabás e não a Cristo. Deus não quer um pedaço da gente. Deus não quer 90% do nosso coração. Deus quer inteiro. Ele te quer todo, Ele te quer toda. E repito, você e eu só somos amados não porque nós merecemos, mas porque Deus escolheu amar e chamar de filhos seus aqueles que não mereciam. Por isso Ele veio para morrer e pagar todos os nossos pecados desde Adão, para que quando recebêssemos o batismo em nome da Trindade, pudéssemos estar sempre cada vez mais gratos por não termos feito nada e Ele ter nos dado tudo, inclusive a eternidade. O que será que de jovem rico eu tenho em mim? Eu já falei o meu. Se eu não ir lá e regular de vez em quando o meu julgar, eu vou estar julgando. E você? O que te falta para Jesus, de fato, falar: vem, segue-me, mas te falta uma coisa, muda isso. Eu sei que parece muito simples, mas não é. Como não foi para aquele que voltou triste. E olha que bonito. O voltar triste lembra que a alegria deixa de ser a força, porque a alegria é a força daquele que acredita que o céu é o seu lugar e que, vencendo ou perdendo na terra, a sua herança já está completa. Mas eu pergunto de novo, o que eu ouviria de Jesus dizendo ao pé do meu ouvido agora? Só uma coisa te falta, Márcio. Só uma coisa te falta. O que será que é essa coisa que pode mudar a chave da nossa vida e confirmar a eternidade de Deus em nós e o seu seguimento? Afinal, não é mais para sermos escravos que fomos eleitos, que recebemos esse amor sem merecer, é para sermos filhos, e filhos são herdeiros, não é isso? Um filho não é um herdeiro? Está mais no direito romano que a gente nem pode deserdar os filhos por completo. Filho é um herdeiro. Então o que nos falta para pegar essa herança? De alegria, de felicidade, de salvação. Só uma coisa te falta. O que é? Eu, Caio, já sei. E você aí já sabe? Não vamos deixar dormir essa pregação, não. Vamos continuá-la na nossa vida, pelo menos deixando ela atrapalhar um pouquinho o nosso sono essa noite. O que te falta? A ti só falta uma coisa. E aí? O que te falta? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.